mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Clemer Melo da Silva, agradecer a presença dele. Ele é técnico de futebol, ex-goleiro e campeão mundial interclubes pelo glorioso Internacional. E é casado com a Elizabeth. Agradecemos a tua presença. E eles têm 2 filhas, casados há 27 anos. Então, estás contigo. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Satisfação imensa estar presente hoje aqui em mais um capítulo da DONEP, né? Vou dar para vocês aqui um resumo bem rápido, né? Porque eu tenho um problema grande com o negócio de microfone, né? Muito grande. Quando eu pego esse negócio aqui, é impressionante. Tá? Então eu vou dar um resumo bem grande assim da minha vida, né? Para alguns que ainda não conhecem. Eu sou nordestino, sou de São Luís do Maranhão, né? Casado com a minha esposa Elizabeth há 27 anos. Eu não vou mandar ela levantar de novo, porque ela é muito bonita, entendeu? Então eu sou muito ciumento, então fica sentadinha aí. Tá? E como o Humberto já falou, tenho 2 filhas, hoje mais um filhinho, né, que a gente pegou aí para criar. A gente adotou uma criança maravilhosa aí. E eu saí de São Luís praticamente com 17 anos, né? Dei uma rodada aí praticamente no Brasil todo, em uns clubes, fui para São Paulo, disputei a Série A2 lá de São Paulo, conseguimos subir para a primeira divisão lá, e depois de lá saí, voltei para São Luís, fui a Fortaleza, fui em Belém do Pará, fui tricampeão pelo Remo lá, de lá fui para Goiânia em 95, em 95 fizemos um baita campeonato lá pelo Goiás, aí fui para a Portuguesa, tive várias propostas de clubes para trabalhar, aí fui para a Portuguesa em 96, nós fizemos um baita campeonato pela Portuguesa, né? A Portuguesa praticamente um time médio aí no cenário brasileiro. Conseguimos chegar a ser vice-campeão brasileiro diante do nosso grande rival aqui, que é o Grêmio, né? Tem algum gremista aqui, não? Gremista, levanta aí. Né? 96, é isso, né? Vocês deram risada. Deus tinha coisa muito melhor para mim, ó. Muito melhor. Tá? E aí fui escolhido o melhor goleiro do Brasil, fui convocado para a seleção brasileira com o Zagallo, e aí de lá fui comprado pelo Flamengo, né? Passei 5 anos no Flamengo, conquistei vários títulos no Flamengo, fui campeão da Sul-Americana, da Copa dos Campeões, fui tricampeão estadual em cima do maior rival lá, que é o Vasco. E em 2002, né, eu vim para Porto Alegre, onde aqui sim... conquistei aí os meus maiores títulos da minha carreira. Passamos uma situação difícil aqui no começo, na minha chegada aqui, onde tinha toda uma reformulação de diretoria, né? E fomos contratando, o presidente foi contratando alguns jogadores aí, não só atletas profissionais, mas jogadores de futebol, chamado boleiro, né? E isso a gente teve muita dificuldade nesse ano, quase caímos aí para a 2ª divisão, que nunca foi o nosso lugar, né, claro. Mas depois desse ano aí a gente conseguiu dar naquela época, acho que poucos jogadores ficaram, né? E nós conseguimos levantar o clube, aí as coisas foram se encaixando, né? Contrataram não só, como eu falei, não só jogadores, mas atletas, pessoas que se cuidavam também fora de campo, porque isso é muito importante, e o futebol se profissionalizando cada vez mais, e o atleta tem que ter consciência disso, e as coisas foram andando. Aí foi aqui, nós conquistamos aí quase todos os títulos, né? Só não conquistamos o brasileiro na época, porque tiraram mesmo da gente, ó, da mão grande, o Corinthians, naquela situação que todo mundo sabe. Mas já conquistamos 2 Recopas, 2 Sul-Americanas. Eu fui campeão 7 vezes estaduais aqui. Ganhamos 2 Libertadores, né? Só não ganhamos 2 Mundial porque não era para ganhar, né? Porque em 2010 eu estava como
Em 2006 eu estava jogando e em 2010 eu estava na comissão técnica já, tá? Como treinador de goleiro, que foi na época o ano que eu passei como treinador de goleiro. Mas aí, na realidade, depois daquilo ali, a gente praticamente levou o Internacional a outro patamar, né? Claro, com muito trabalho, com muita dedicação da gente, com todo mundo junto, isso foi muito importante para nós. Mas ganhamos muitos títulos, muitos troféus, né? Mas hoje o que para mim mais importa e o troféu maior que eu ganhei, isso vindo para cá, né? Foi quando eu conheci a Jesus Cristo, né? Declarei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, né? E aí a minha vida mudou realmente. Aí a partir daí, na realidade eu venho tendo transformações até hoje, né? Com essa intimidade que eu tenho com Deus hoje. Porque eu era um... Para quem está me vendo falar hoje aqui e me olhava assim lá, uns 10 anos atrás, jamais vocês iriam imaginar ou pensar que eu iria estar falando isso aqui, né? Porque realmente foi uma situação diferente, uma situação que mudou não só a minha vida, mas a minha casa, né? Mudou meu trabalho, minhas filhas, e para mim isso não tem preço, não tem preço. Isso começou em 2006, né? Porque eu passei em vários clubes onde eu conheci essas pessoas também, hoje conhecido como atletas de Cristo, né? Aqueles jogadores que são cristãos, que fazem reuniões em hotéis, fazem reuniões em casas. Hoje tem muito isso. Alguns treinadores até não gostam, né? Mas também não pode proibir dentro do clube, mas fora não consegue. E numa dessas reuniões eu conheci, aliás, dentro, né, do Internacional, quando eu cheguei aqui, eu conheci um casal, o Rubens Cardoso e a Kelly, né, que eu acho que esse casal ele é mais conhecido do que eu, tanto que eu falo deles quando eu vou em todos os lugares. E o Rubens Cardoso é um atleta que jogava com a gente, né? E ele era cristão e fazia essas reuniões. O que acontecia? Quando acabavam os treinos nossos do dia a dia, ele sentava perto de mim, né? E eu sempre fui um cara turrão, né? Um cara com temperamento lá em cima. A minha família é assim, meu pai é assim, era assim, entendeu? E ele sentava perto de mim e sempre me convidava para ir para essas reuniões. Clemer, vamos lá, vou querer fazer um convite e tal. E eu não queria nada. Se eu olhasse esse negócio de igreja, pastor, esse negócio aí, para mim não... Porque eu sempre fui um cara muito assim... Posso dizer que de repente fui até muito materialista em relação... Porque eu sempre sofri muito para conquistar as coisas. Sofri muito. Então não era qualquer pessoa que chegava perto de mim assim para mim, né, tá me abrindo, porque eu sei o que eu passei, né? Cheguei as pessoas que me veem hoje, mas não sabem o que eu passei lá atrás, porque já é difícil você morar no Nordeste. Não que a minha família seja de classe baixa, não, ao contrário. Estou falando em relação à minha profissão, entendeu? Saí da minha casa muito novo, com 17 anos. Eu cheguei em clubes em São Paulo que eu guardei o almoço para me jantar, né? Então isso, hoje eu valorizo muito isso, porque isso também me deu um crescimento muito grande na minha vida, na minha profissão. E nessas reuniões, nesse dia a dia, ele me convidava para ir. E eu não queria nada, a verdade era essa. Não, cara, não dá. Eu sempre dava uma desculpa. E aí chegava na concentração... me convidava, vamos lá, Cleber, me ligava no meu telefone e eu já estava pé da vida com ele. Essa era a grande realidade. Porque a insistência era tanta, tá? E eu, às vezes, era um pouco grosso, né, nas respostas. E o que me incomodava nele era o fato de que todas as vezes ele me convidava. E algumas vezes eu era um pouco brusco com ele
E eu não via uma reação diferente nele. E aquilo, para mim, fez a diferença, fez muita diferença. O fato de como ele reagia às minhas respostas. Tá? E ele prontamente, no outro dia, lá, Clemer, tem um convite assim, se você quiser aparecer lá, pô, os caras estão lá, vai reunir todo mundo, né? De novo. Aí eu digo, cara, de novo, cara, eu falei que eu não vou, meu. Não me enche, cara, por favor. Mas é assim, não, hoje eu falo isso com propriedade, sabe por quê? Porque eu já tive do outro lado, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu sei qual é a dificuldade que as pessoas têm. Né? Por quê? Porque às vezes tem muitas coisas que acontecem, muitos testemunhos que eles realmente enfraquecem. E aí as pessoas veem algumas pessoas aí fora fazer algo, pegar aquela palavra de Deus ali, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, e usar aquilo para uma outra situação negativa. E isso, né, às vezes prejudica, mas isso tem em todo lugar, né? Isso tem em todo lugar. Se eu pegar política, na medicina, em qualquer lugar você vai achar isso. Não tem jeito. Você pega lá no meio dos jogadores de futebol. Pô, quantas vezes eu passei por isso? Tá? Isso faz parte do ser humano. Não tem como. Agora, o que a gente não pode fazer é generalizar. E o ser humano tem essa característica, né? Se ele faz uma coisa errada, se alguém é da família, eles todos não prestam. Então isso às vezes atrapalha, né, no cotidiano da gente. Mas no dia a dia ele me convidava, aí até que um dia eu cheguei, porque não tinha o cardápio meu de desculpa para ele já tinha acabado. Né? Às vezes eu estava na concentração, ele ligava no quarto. Clemer, 9 horas a reunião, porque era 9 horas a reunião, aí era até às 10 horas. Aí das 10 horas era o lanche, aí do lanche a gente ia dormir. Aí quando chegava às 9 horas ele ligava, 10 para 9. Clemer, parece aí, nós estamos aqui sentados. Cara, último capítulo da novela, você está maluco, rapaz? Tu acha que eu vou perder o capítulo da novela para ficar nessa reunião de vocês? Aí às vezes era, tem um joguinho aí da Série B, o jogo do Campeonato Brasileiro que é importante, eu tenho que ver. Então, ficou, né, sempre assim. E aí o que aconteceu? Um dia eu falei, cara, eu vou na tua reunião. Mas assim, como eu vou, com o pensamento de eu vou chegar lá, eu vou bagunçar com essa reunião desse cara. Esse cara tanto me encheu o saco. Eu vou lá, deixa. Tá bom, Rubão, eu vou lá. Eu chamava ele de Rubão. Vai lá, Rubão, vou lá. E assim, aquele negócio do coração de pedra, coração apertado, sabe? Aquele negócio do vou, mas não querendo ir. Eu vou lá, mas não vou estar lá. Essa é a grande realidade. Peguei e fui. Cheguei lá, uma rodinha de cadeira, né? Aí estava o Rubens e o Ceará na frente, o pessoal sentado, eu cheguei. Nossa, essa cara feia que eu tenho aqui, todo emburrado. Cheguei lá, sentei e fiquei olhando. Aí eles começaram a cantar os louvores. O rapaz estava fazendo ali. Cantando, e todo mundo cantando, eles deram um papelzinho para nós, né? Eu peguei o papelzinho assim, fiquei olhando. Esses caras estão de... Não é possível. É impressionante. Aí eu, olhando, aí os caras começavam a cantar, e para lá, e para cá, não sei o quê. E aí, foi, e eu só olhava e não cantava nada. E aí, o que aconteceu? Eles têm um louvor no meio da igreja, que os caras cantam e fazem, né, os movimentos. Né? Para a direita, para a esquerda, para a minha frente, e por todo lado começa a... Aí quando eles começaram a falar isso, eu não, peraí. Para. Ô Rubens, você está de brincadeira comigo. Tu faz eu sair do meu quarto para vir aqui, para rolar para a direita, para a esquerda, não. Aí... Você vê como é que é, né? Aí o que aconteceu? Não, Clemer, pelo amor de Deus, cara, tu só fica paradinho aí, não é preciso fazer nada. Isso aqui é um louvor que a gente tem aqui, cara, e o pessoal, alegria no coração, né, gente? A gente vê a diferença, como é que estava o meu coração na época, tá? E aí,
nessa brincadeira, eu comecei a ir em algumas reuniões dessas. E ali ia sendo pregado muita coisa, ia falado da palavra de Deus, né? Falava das religiões, das coisas ocultas, né? Falava dos santos, tá? Gente, nada. Eu sou um cara assim, eu não tenho nada contra católico, contra espírita, não tenho nada contra a religião. Eu prego Jesus, tá? Deixar bem claro, o que eu falar aqui de repente não é para ofender ninguém ou religião de ninguém, tá? A minha esposa, quando ela era católica, posso falar um negócio de santo? Não, né? Ela não gosta muito que eu falo que ela andava com um santinho na cabeça. Não, mas é brincadeira. A minha esposa era católica. Aí o que acontecia? Eu ia lá, o pessoal abria a Bíblia, pregava uma palavra, falava dos santos, que é isso. Aí o que eu fazia? Chegava em casa, né? Abria a Bíblia e ia falar, ó, Beth, assim, eu chamava ela de filha, né? Ó, filha, assim e tal, poxa, hoje a gente aprendeu. E aí, todo dia, e aquele negócio começou a ser repetitivo. Toda a concentração, a gente ia lá, tinha uma palavra, e aquele negócio que na realidade era uma coisa ruim, ela estava começando, eu não vou dizer ficar boa, mas estava começando a não ficar ruim, né? Não estava começando a não ficar ruim. Chegava lá, sentava e os caras pregavam o amor, e que o fulano, ciclano, e que não sei o que, e aquilo eu ficava pensando, Jesus, Deus deu o filho dele para morrer por nós, naquela cruz, se tu crê naquilo, tu és salvo. Negócio interessante. E aí ninguém consegue fazer isso, porque como é que tu vai pegar o teu filho e dar para morrer no lugar do outro? E aí a gente começava, e aí eu chegava em casa, né? Eu já era o cara, né? Senta aqui, cá. Olha isso aqui, tu já lê isso aqui lá na tua igreja. Lá na tua igreja tem isso aqui, não tem. E pá, e aí, beleza, tá? E esse negócio foi. E o que aconteceu? Um dia o Rubens Cardoso chegou para mim assim, Cleme, eu tenho um convite para te fazer. Tinha acabado o treino ali, nós sentamos ali na grama e eu tenho um convite para te fazer. Que convite? Lá vem esse cara de novo. Não, eu vou lá na reunião. Não, é outro. E qual que é? Eu vou fazer um jantar, tipo esse aqui, ó, lá no meu apartamento, lá no meu prédio. E é um jantar assim, ó, vai a maioria dos jogadores lá do Grêmio, alguns amigos, né, vão com as esposas, e eu queria, do Internacional também, e eu queria que tu fosse. Aí eu falei, vixe Maria, deixa eu te falar, eu vou falar com a Beth, para ver o que ela diz. Não, cara, vai que vai ser bênção. Vai ser bênção, porque nós vamos trazer uma senhora, né, lá de Minas, e Deus fala muito com ela. Quando ele falou, Deus fala muito com ela. Cara, quase que eu falo assim, tá bom, Deus fala com ela, não fala comigo. Agora ela é o cara, né? Deus fala com ela. Eu digo, pô, tá bom, mas tá bom, vamos lá. Ela é poderosa, ela é brincadeira. E eu já fiquei nessa curiosidade. Uma mulher que fala com Deus, olha aí. Porque ali para mim até então era uma novidade que... Aí cheguei em casa, chamei a minha esposa, Beth, está acontecendo isso, assim, e eu quero saber se você quer ir comigo ou não. Ela, não, vamos sim, tal. Quem é que vai? Ela perguntou. Vai esposa dos jogadores, alguns convidados. Então vai ser um negócio, beleza. Eu vou me arrumar ali. Aí ela foi pro quarto. Aí eu peguei, botei um blazerzinho e tal, e pum, vamos lá. E aí, chegamos, a mesma situação, as cadeirinhas lá, o Rubens organizou tudo. Sentamos, todo mundo sentou, ele veio, cantou o louvor, e eu preocupado, cadê a mulher? Terminou os louvores, o Rubens pegou o microfone e falou, agora nós vamos chamar a irmã Laci, é uma irmã que veio de Minas,
né? Veio dar uma palavra para nós. Aí chamou aquela senhora, sem brincadeira, ela estava quase do meu lado. Estava quase do meu lado. Aí ela levantou, essa irmã. Aí começou, abriu a Bíblia, deu saudação a todos, e aí começou a pregar uma palavra da Bíblia. E aí eu fiquei observando essa mulher, e ela começou a falar, e eu observando, e ela falando. E aí a cada momento que essa mulher falava, ela falava com tanta autoridade, que parecia assim, ó, quando ela falava, ela me espremia. Ela falava, ela crescia e eu diminuía. Parece assim que ela estava virando gigante e eu estava virando anãozinho. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus. Isso é a grandeza de Deus. Mas Deus estava começando a falar comigo. Começando a falar comigo aquele dia. Foi um dos dias que eu me senti mais mal no lugar que eu tive. Eu tive um sentimento ruim pela minha soberba, por achar que eu era o cara, que eu estava ali, que eu era melhor do que todo mundo. E aquela mulher, ela me deu um exemplo tão grande, porque ela começou a falar de Deus com tanta propriedade, sabe, que aquilo ali foi me espremendo, foi me diminuindo, e eu fiquei assim, fiquei ruim mesmo, ruim naquele dia. Mas isso, qual foi a lição que eu tive? Hoje, né, com o entendimento, é que para Deus não tem acepção. Deus não faz acepção de pessoas, né? Para Deus não importa essa capa aqui, né? O que importa para Deus é o quê? É o que está aqui dentro. É o coração. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta é o seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Se você não abrir seu coração, meu amigo, você nunca conhecerá Deus. Então busque a Deus. E para que você busque a Deus, seu coraçãozinho tem que ser quebrantado. E nesse dia, eu fiquei ruim. E aí no final, né, da palavra que ela pregou lá, ela falou, e agora quem quer aceitar esse Jesus e tal, aquele negócio. Adivinha quem foi o primeiro a sair correndo lá? Eu? Não. Minha esposa. Ela saiu chorando. Se eu pudesse, eu tinha... Tu vai para onde? Não estou entendendo nada. Saiu correndo, chorando. Mas quando chegar no carro, tu vai me explicar isso. Ah, você tá louco. Acabou o negócio todo. Entramos no carro e vim para cá. Caladinha. Andei um pio no carro. E eu dirigindo. Ela chega lá em casa, ela vai escapar, tá? Chegamos em casa, sentei ela no sofá. Agora me explica. Que negócio é aquele? Que foi aquilo? Aí ela chegou para mim e falou, não, parece que aquela mulher estava falando comigo, sabe? Eu comecei a chorar e eu senti uma coisa um negócio tão forte me impulsionando para aquilo lá. E aí você imagina como é que ficou minha cabeça depois disso. Eu até então era o cara, né? Estava lá na reuniãozinha dos atletas de Cristo, pegava a Bíblia, chegava em casa, vem cá, senta aqui. E aí, na hora o que aconteceu, totalmente ao contrário, porque eu não sentia isso. E aí, tá, beleza. Vamos ver, de repente, isso que ela sentiu, eu posso sentir também, né? Porque uma coisa é certa, né? Eu passei a perceber uma coisa que eu não via. O testemunho de vida das pessoas, né? Por exemplo, essas pessoas, o Rubens, a Kelly, esse pessoal aí, que eram cristãos, né? Que são cristãos, a gente percebia o dia a dia deles,
a maneira como eles falavam com vocês, a maneira como eles tratavam, como eles chegavam. E isso faz a diferença, gente. Principalmente no meio do futebol. Ó, o cara jogar futebol e não chamar um palavrão. Tem uma coisa boa chamar um palavrão no futebol, vocês não têm noção quando a gente está com raiva do cara. Vocês não têm noção. Cara, o cara não conseguia. O cara não conseguia. E aí tu acha que eu olhava aquilo ali e eu digo, cara, esse cara é diferente, esse negócio é bom e eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu não posso, você está louco, isso é um negócio bom, meu. Como é que o cara consegue fazer isso? Alguma coisa tem diferente na vida dele. E aquelas coisas a gente ia, e aí a gente começava. Aí esses caras começaram já a ir para a nossa casa. Aí a gente ficava lá até 4 horas da manhã, e era palavra de Deus, e ensinamento, e filme, e aquilo, e a comunhão era legal. 4 horas eu falei, Rubens, eu tenho que treinar 8 horas da manhã, já 4 horas. Aí ele falava para mim, calma que Deus está no controle. Hoje eu entendo. É verdade. Sabe por que eu entendo hoje? Deus está no controle? Por incrível que pareça, eu chegava de manhã para treinar, treinava, treinei que nem um cavalo, sempre na frente. E o meu medo era que, como eu iria dormir tarde, eu chegar no treino e não conseguisse treinar junto com a galera. E eu sempre treinei forte. E aquilo não fazia diferença, eu treinava do mesmo jeito. Porque Deus estava cuidando da gente naquele momento. Então não fazia diferença. Se eu fosse dormir 5 horas, 4 horas, 3 horas da manhã, se fosse dormir 8 horas, não tinha diferença, porque eu treinava do mesmo jeito. E aí, assim, ó, eu na época, o dia que eu encontrar com o tal do Silas Malafaia, eu vou falar para ele. Eu digo, cara, o teu ministério cresceu por causa de mim, viu? Porque eu comprei de DVD teu na época, meu amigo. Tenho uma grande participação nesse teu ministério. Uma vez só, uma tacada, eu comprei 100 DVD. Aqui ela não deixa mentir, 100. Chegou em casa, 100 DVD do Silas Malafaia. Ó, bênção de Deus, bênção. Mas 100 DVDs eu comprei. Para te ver a fome que a gente estava da palavra de Deus, de conhecer esse algo diferente que acontecia entre nós. Porque até então foi uma coisa diferente que aconteceu entre a gente de uma hora para outra. E aí, chego em casa, chego numa concentração dessa, e aí eu estou concentrado. E aí teve a reunião, lanchei e fui para o quarto. Dormia eu e o Carreirinha. Cabecinha de coco, a gente chamava ele, o Yarley, Era eu e ele no quarto. E aí eu terminou, eu fui dormir, eram mais 10 horas da noite. Deitei, o Yarley já estava dormindo, meu computador ali aberto, eu gravei uma música, um louvor, Poderoso Deus. E aí eu peguei, botei o fone de ouvido, olhei, o Carrinha estava dormindo, apaguei a luz, deixei só a luz do computador. Aí, o que aconteceu? Cheguei, agora eu vou ter que conversar com Deus. E Ele vai ter que me explicar tudo isso. E aí comecei a falar com Deus, escutando louvor e falando com Deus. Senhor, porque até então já tinha, a gente já tinha conhecido muitas coisas. Só que aquele algo diferente, eu não tinha sentido. Aquilo que aconteceu com ela, eu não tinha sentido. Aquilo que eu via as pessoas fazerem, eu não conseguia fazer. Então estava faltando alguma coisa. E eu deitei, botei o fone de ouvido, e aí comecei a falar com Deus. E aí, Senhor? O que é isso que está acontecendo agora aqui? Tudo essas coisas ao redor, minha esposa, essas pessoas que estão na minha casa, estão frequentando lá, essas leituras bíblicas, isso é verdade, isso é prova para mim. Porque até então eu não senti nada, não sinto nada disso. Poxa, ela é uma coisa legal, a gente está em união ali, tudo legal, mas está faltando algo. E esse algo eu não sinto.
Eu não sinto esse algo. Olha só. Isso era 10 horas da noite. Quando chegou meia-noite, eu comecei a falar isso 10 horas da noite. E eu sempre digo assim, cada um tem uma experiência, tem a sua experiência particular. E eu vou ser bem sincero para vocês, primeiro, eu não estou aqui, né, para dizer assim, poxa, o Clêmio é isso, o Clêmio quer aparecer. Longe disso. Aqui eu não sou nada. Primeiro, aqui eu não sou nada. Esse negócio do Clêmio é campeão mundial, não sei quantos troféus. Se você veio com esse pensamento aqui, achando que vocês vieram me ver, vocês estão totalmente enganados. De repente, até vocês teriam uma outra coisa para fazer. Até teriam uma outra coisa para fazer. Mas estão aqui hoje. E se vocês estão aqui hoje, Deus tem alguma coisa para vocês. E é um negócio muito especial. Vocês não têm ideia. É um negócio muito especial. Eu acordei meia-noite. Deitei às 10 horas. Quando eu fechei o olho para escutar o louvor, eu comecei a falar com Deus. Eu estava lá no chão, no canto do apartamento, chorando que nem uma criança. Parece assim, ó, que 10 horas eu tinha saído dali e tinha ido para outro lugar. Só que eu não sei como isso aconteceu. Isso é uma experiência minha. Isso é uma experiência minha. Pô, tem gente que pode estar falando assim, não acredito. Paciência. Eu acredito. Porque isso aconteceu comigo. Não foi com ninguém, foi comigo. Eu não estou aqui falando de outra pessoa, estou falando de mim. Então, eu acredito porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu estava lá. Eu estava lá chorando que nem uma criança. E olha, para mim chorar. Pensa num cara bruto para chorar, meu. Era eu. Hoje, eu não posso lembrar das coisas. Hoje eu não posso lembrar. Estava lá chorando, e aí a primeira coisa que eu fiz, levantei, sabe? Fui lá no Carreirinha. Aí volta o homem, né? Vou lá no Carreirinha, olhei a cara dele para ver se ele estava piscando, se ele estava fingindo. Ele tinha assistido alguma coisa. E aí, não, ele estava realmente dormindo. E aí eu deitei, meu Deus do céu, o que eu... Cara, a partir desse dia, eu senti a presença de Deus na minha vida. Aí Deus falou assim, ó, agora tu vai sentir quem sou eu. Agora tu vai saber quem sou eu. Naquele dia, me lembro como se fora hoje. Amanheceu o dia, fui para o vestiário, sentei no vestiário e eu vi aquele pessoal correndo para lá, para cá, jogador e tal, e todo mundo. E a vontade que eu tinha era de explodir, de falar o que tinha, mas eu não podia falar. Você imagina se eu falo, Muricy, esse cara está doido, tira esse cara e bota outro. Mas a vontade que a gente tem quando a gente tem esse encontro com Deus é falar. É mostrar para as pessoas, é falar. Essa era a vontade. Aí veio uma pessoa na minha direção. Aí falou assim, aconteceu alguma coisa contigo, cara? Aí eu olhei para ele assim, era o Rubens Cardoso. Que cara chato, meu. Pelo amor de Deus. Era ele. Aí eu olhei, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E chegou a noite, liguei para minha mãe, e aí aconteceu isso. Né? Beleza. Pô, meu filho, eu li orar muito por ti e tal. Legal. E aí, quando chegava final de ano, lá na minha casa, reuni uma galera. Tem uma casa na praia lá, né, que final de ano, Natal, Ano Novo, a galera reúne toda, cerveja, churrasco, falar mal dos outros. Era uma delícia, fofocar e tal. Clêmio é o melhor do mundo e tudo. Era só assim. Eu me chegava lá, parece que era um rei, meu. Não sei o que, tá beleza, e ó, a noite toda. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, nós vamos fazer uma festa dobrada, Natal. Vamos fazer Natal e Ano Novo.
Legal. Só vai ter umas mudançazinhas. Aí ele, que mudança, meu filho? Eu, no lugar dessa cervejada toda aí, dessa cachaçada toda aí, nós vamos trocar esse líquido aí. Vai ter água, é bom para a saúde, refrigerante, que o pessoal adora, né? Não deixa engordar nem nada, suco. Pô, tem de tudo. Vai ter à vontade. Carne nem se fala. Você pode dobrar o negócio da carne aí. Tá? Só que tem uma diferençazinha. Aí ele, o que é, meu filho? Aquela senhorazinha vai aí, né? Vou levar uma convidada que ela vai pregar uma palavra aí para a galera, né? Olha só que delícia, meu. Ela é mesmo, ela mesmo. Tá bom. Cheguei final de ano, preparamos tudo, piscina, botamos aquelas luzes lá por dentro para ficar bem bonito. Chama a galera. Chamou, convidou todo mundo, 10 horas. Nada. 11 horas, nada. Meia-noite, nada. Estranhei. Ué, cadê essa galera? Chamei a minha mãe. Mãe, cheguei. Cadê o pessoal? Eu convidei todo mundo. Tá aí. O que foi? Como foi? O que você falou? Não, eu falei que tu falou para mim que não ia ter cerveja, né? Que a música ia ter, mas a letra ia mudar, que hoje tem louvor para todo, né, todo gosto, é pagode, é funk, é não sei o que, só muda a letra, e que o senhor ia trazer uma mulher para pregar o evangelho, a palavra de... matou com tudo, né? Matou logo. Eu digo, meu Deus, tá tranquilo, mas não tem problema. Aqui, o que Deus falou aquele dia para mim? E aí tudo, quando a gente conhece, né, a palavra, quando a gente tem um versículo na Bíblia que ele me encanta, que é lá em João 8,32, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você é liberto pelaquela palavra, Deus começa a falar contigo. E aí hoje eu entendo como naquela primeira vez que o Rubens falou, poxa, mulher, Deus fala com ela que é brincadeira, né? E como que Deus fala com a gente? Quando a gente tem uma intimidade com aquela palavra, quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo que vive dentro de nós, como que Ele fala com a gente em todas as situações. Tudo quanto é perguntas e respostas você tem naquela palavra de Deus, naquele livro. É impressionante. Às vezes eu fico maravilhado com o conteúdo que tem ali dentro, né, de riquezas que às vezes a gente troca ela por outras coisas tão banais na vida da gente. E aí Deus naquele dia começou a me mostrar assim, olha, sabe essas pessoas que vinham aí na tua casa? Não vinha por causa de ti. Eles vinham pela bebida, pela cachaça, pela comida. O que eles queriam era isso, falar mal das pessoas, falando que tu era o melhor do mundo, que nada. Que nada, tudo interesse. E falou assim, olha, a partir de hoje eu vou fazer tu conhecer outras pessoas. Pessoas que vão estar do teu lado no momento ruim, no momento bom. Essas pessoas que vão ser tua família agora. E aí Deus começa, né, a te tirar algumas coisas que Ele vê que não edifica nada na tua vida. Nada. Não serve para ti nada, não te ajuda em nada, só te prejudica. E Deus vai cortando. Aí eu cheguei, final do ano, né? Ano novo, fiz a mesma reunião, a irmã estava lá, pregou, chamei algumas famílias, muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele dia, né? E foi uma bênção. Voltei para Porto Alegre, feliz pra caramba. Cheguei aqui, começamos, 2006. Oh, ano abençoado, 2006. 2006 foi demais. Ano que eu conheci a Cristo, 2006. Aí tinha um joguinho. Internacional e Juventude. Pensa numa pedra ruim, meu amigo. Aquele tal de Juventude, pelo amor de Deus.
Era difícil. É o clubezinho ruim de jogar contra. Campeonato estadual. Escanteio. Último minuto do jogo. A gente ganha de 1-0 a Juventude de Beira-Rio. Aí o cara me bate o escanteio. Lá na área eu saio socando. Aí o Fabrício, o zagueiro, vem, sobe junto comigo e tromba. Meu joelho bate aqui nesse osso dele. Aí ele cai de um lado, eu caio do outro. O médico entrou. Eu falei, cara, não estou sentindo meu joelho. Não estou sentindo a minha perna. Aí ele, calma, Clínio, calma, já acabou. Bota o cara para bater o tiro de meta. Bateu o tiro de meta, já acaba. E aí eu levantei, minha perna mancando, bateu, acabou o jogo, eu fui lá para dentro. Ele examinou, falou assim, ó, vou te dar uma injeção, tá? E aí tu vai para casa, aí amanhã, quando tiver legal, tu vem aqui. Tá? Me deu uma injeção, eu fui para casa. Dormi no outro dia, meu joelho desse tamanho. Mas muito inchado, muito inchado. Chegou lá, pedi para Beth, me leva lá no hospital. Ou lá no Internacional. Pegou, me botou no carro, me levou. Chegando lá, o doutor olhou, caramba, cara, como é que ficou assim e tal? Tá muito inchado, então nós vamos te dar uns remédios aqui para desinchar, para te fazer uma ressonância. Aí depois a gente vai ver o que tem. Tá, tomei os remédios, 10 dias tomando remédio. Voltei. Chegou lá. Ó, tu vai bater ressonância, já traz o exame para mim aqui. Eu fui, fiz o exame, trouxe. Aí ele botou naquela fluorescentezinha, aquelas coisas de botar para ver os exames, a ressonância. E aí falou, cara, não tem nenhuma notícia muito boa para te dar. Pô, médico falar isso para ti, meu amigo, tu já pode ver uma coisa muito ruim, né? Aí o que foi? Ah, cara, teu menisco fissurou, parecia um pedacinho separado, e o teu ligamento posterior descolou. Não tem como, só cirurgia, meu amigo. Eu digo, como é que é, doutor? É assim, ó, tu tá sentindo, tu tá andando, tá sentindo dor. Eu te dei os remédios mais pesados que tem. Era para te chegar aqui, não tá sentindo dor. Por mais pela lesão que tá, mas tu poderia estar bem andando normal. Mas pela lesão que tu tem, que tá aparecendo aqui, não tem como. Tu for treinar, tu vai sentir dor e já era. Tua perna vai falhar, você tá entendendo? Porque não tem como segurar. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? 2006, antes da Libertadores. Aí o que eu pensei? Acabou comigo, né? Acabou minha carreira, né? Acabou o futebol para mim, porque é 8 meses só para voltar depois. Com recuperação, com 8 meses. Acabou o ano. E aí eu, angustiado no meu coração, cheguei e falei pro doutor assim, doutor, eu vou lhe pedir uma coisa. Não fale para ninguém, eu vou para casa hoje. Agora eu vou para casa. E amanhã eu vou voltar aqui. Tá? E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aí, por que eu pedi esse tempo? Eu fui orar. Fui orar para Deus. Cheguei em casa, falei, ó, não fale para ninguém, senão a imprensa vai encher o saco aí, já tá velho, não pode mais jogar, e tem que contratar outro, e sabe como é que é? Então, amanhã, se a gente decidir aqui, eu vou para casa, e amanhã de manhã eu tô aqui, a gente conversa, tá? Não, tudo bem, Cleber, pode ficar tranquilo, para casa. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, e aí, muito triste. E aí, minhas filhas estudavam à tarde, e aí ela falou assim, Cleber, vambora, entra no carro, vamos buscar as crianças. Aí eu falei, pô, tô com o joelho muito doendo. Aí, não, entra aí, eu dirijo e tal, a gente vai conversando. Aí fomos. Nisso eu tinha uma situação para ir lá num amigo meu no Ceará, que ele tinha feito uma situação que era para mim ter ido à noite lá com ele, e ele me ligou, né? E aí eu não... Só que eu não queria dizer para ele que eu estava com esse problema no joelho. E aí eu tô indo, e aí me liga, adivinha quem? Rubens Cardoso. Você acredita? Pá, tocou o telefone. Aí eu atendi e falei, e aí? E aí ele, uma alegria, cara, eu tenho que te levar num lugar, meu.
Cara, eu vou lá, é bênção de Deus, cara, um negócio diferente. E aí, como é que eu vou falar para ele agora que eu estou desse jeito aqui? E olha, o cara, sabe quando a gente fala no meio do futebol, o cara faixa, meu. Para tu dizer assim para ele, não é um negócio. E aí ele, bora, aí a Beth já, vamos fazer o quê? Cara, é o seguinte, tu vai lá para casa, bota o teu carro lá, a gente pega o nosso carro e nós vamos. Tá, tal hora eu tô lá. Aí pegamos, chegamos em casa, já tava o carro lá da garagem, pô. Botei atrás, pegamos nosso carro, eles entraram e a gente foi. 20 minutos dentro do carro, e eu com o joelho assim, latejando e doendo, e eu não queria falar para ele. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, eu já estava para apelar com ele já. E o cara, você está ficando, onde é esse lugar? Não, cara, é bem aí, já estamos chegando, é na Restinga, bem aí perto. Pô, Restinga, meu amigo. Longe pra caramba, pensa num lugar longe, esse tal de Restinga aí. Ó. Aí chegamos, tá? Chegamos no lugar, entramos numa ruazinha de pissarra, todo mundo. Entramos na ruazinha, e aí eu olhei, pô, cara, vou parar meu carro aqui nesse lugar. Não, pode deixar aí, cara, não tem problema. Saímos, os 4. Aí, tá vendo essa coluna aqui, ó? Até ali no fundo ali, ó. Mesma direção. Era uma igreja que ele foi levar a gente. 2 caixonas na frente, de alto-falante para lá. E 2 lá naquele canto para cá. Mas uma barulheira. Sério. É que às vezes não dá nem para exagerar, porque você não acredita o que era. Aí nós entramos aquela barulheira, aquela Assembleia de Deus, mas uma barulheira. E era um glória a Deus, um aleluia, rapaz, que eu entrei, eu falei, que é isso, cara? Aí eu fui entrando devagarzinho, o pessoal, tudo que se falava era glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, e falava, aleluia, glória a Deus. Eu vou ser sincero, Beth estava do meu lado, eu fiquei com medo de falar assim, amor, e o galera, glória a Deus. Eu fiquei com medo, porque o negócio era pesado, rapaz. Eu nunca tinha ido num lugar daquele, não tinha conhecido mesmo. Entramos lá e tal, ficamos em pé, e o pastor lá, daí tinha os diáconos, outros pastores e os diáconos atrás, e ele pregando aqui. E eu prestei atenção num senhor moreno que estava lá naquele canto. E ele, o tempo todo, sentado, quietinho e orando. Enquanto que o outro pessoal era um fogo danado, né? Aquele negócio do sapatinho de fogo. E tal. E o culto foi a pregação. Aí o que aconteceu? Terminou o culto. Aí terminou o culto, aí tem aquele negócio da oração, aí eu fui, todo mundo levantou e meu joelho doendo. E aí começamos a orar, a oração a última, e o pessoal naquele barulho, e aí eu fiquei só para mim. E aí comecei a perguntar a Deus, Senhor, o que eu faço? Acabou meu ciclo aqui em Porto Alegre, eu tenho que parar de jogar, é isso? Acabou para mim, você tem que me dar uma direção, porque eu não sei o que eu fazer. Eu não sei o que fazer. E comecei a orar assim, baixinho para mim, baixinho. E fui orando e comecei a chorar, porque o sofrimento era grande que eu tinha na época. Acabou o culto. Tá, acabou o culto, todo mundo se levantou e aquele carinha ficou lá sentado orando. Ficou lá. Aí nós fomos. Levantou eu, a Beth, o Rubens e a Kelly. Fomos na direção do pastor, que estava pregando. O Rubens queria nos apresentar para ele e tal. Pastor Christian, né, Beth? E aí ficamos conversando e tudo. E aí, quando de repente aquele cara se levantou dali. Vou falar bem sério, se eu olhar ele, eu não conheço. Não lembro, nunca mais vi. Ele levantou e foi na minha direção. Nós estávamos assim em pé, e aí ele tocou nas minhas costas. E aí eu olhei para ele, e ele falou assim, ó. Cara, Deus está mandando te dizer que o teu ciclo não acabou aqui em Porto Alegre. Que Ele ainda vai fazer muita coisa na tua vida.
E através de ti, Ele vai falar para muitas pessoas. E eu vou te dizer mais uma coisa. Ele está te curando de uma enfermidade hoje. Não sei onde é, mas tu está curado. E pegou e saiu. Saiu assim, eu fiquei. A Beth me olhou na hora, eu comecei a chorar. E aí as pessoas do Rubens e aquele não entendiam o que estava acontecendo. Aí eu tive que falar. Aí eu falei, tu viu o que ele falou aqui? Agora, se isso não for Deus, cara, não tem explicação. Se tu não crer, se tu não acreditar num Deus desse, o que eu vou acreditar? Sabe o que é isso? Coração quebrantado. Naquele momento Deus falou comigo que eu estava com o coração quebrantado. Ele estava vendo o que estava acontecendo e a maneira como eu estava chegando a Ele. As coisas que estavam acontecendo na nossa vida. E com Deus é assim. Ele não te deixa com dúvida. Basta você crer. Basta você acreditar. E aceitá-lo Ele na sua vida. A partir daquele momento minha vida mudou total. Saí dali. Isso tinha acontecido num dia, gente. De manhã, cheguei à noite, fui na igreja, voltei, dormi, agradeci a Deus. Se fosse de Deus, que eu recebia, mas se fosse de homens que se afastasse de mim, cheguei no outro dia, de manhã para treinar. Passei em frente ao departamento médico, o doutor estava sentado lá. Passei em frente, fui lá na rouparia com o Gentil. Falei, Gentil, me dá meu material de treino. Vesti meu material, voltei. Aí o doutor me olhou e falou, ei, rapaz, tu vai para onde? Vou treinar, doutor. Você tá maluco, rapaz? Vou estar te esperando aqui, tu tá maluco, rapaz? Tu já viu o teu exame? Eu vou treinar, doutor. Passei e fui embora. Cheguei lá, falei com o treinador de goleiro. Ele falou que já tu tá liberado? Eu já estou liberado, vou treinar. Aí, então vai lá, dá 5 voltinhas no campo. Aí fui com os outros goleiros. Comecei a correr devagarzinho. E aí meu joelho começou a doer devagarzinho. É pontada e pontada. Pontada atrás de pontada. Aí Deus começou a falar comigo. Pô, cara, eu não falei contigo ontem, cara. Cadê a tua fé? Falei contigo ontem, acredita, meu filho? E aquilo veio na minha cabeça. E a palavra de Deus fala que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você move montanha. E a minha fé não era nem do tamanho do grão de mostarda, porque eu estava sentindo a dorzinha. Mas aí, quando você começa a ler a palavra de Deus, Deus vai falando com você de várias maneiras. E aí veio, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E eu fui. Treinei o primeiro dia, treinei o segundo dia e treinei o terceiro dia debaixo de uma chuvarada. Porque lá no Inter são 3 médicos, eles vão se revezando. Falei com o médico esse dia, no terceiro dia que eu estava tudo, cheguei lá no hospital, ou lá na enfermaria, direção dele. Acabei de treinar, fui. Aí ele deu risada. Não te falei? Cara, você tá maluco? Aí eu fiquei olhando para ele assim, dei um sorriso, falei assim, doutor, eu não vim aqui para dizer que tá me doendo, que eu tenho que operar, que eu estou lesionado. Eu vinha dizer para o senhor que eu estou curado, doutor. Que quem me curou foi o médico dos médicos, doutor. E quando os seres humanos não acreditam,
acredito no impossível, eu acredito no Deus que eu crio. Te dizer que eu estou curado, ele ficou de boca aberta. Como assim? Pois é, doutor. E esse Deus que fez um milagre na minha vida, um dia vai fazer na sua. Então, gente, resumo da história. Coração, gente, tudo é coração. Se tu entregar teu coração a Deus, independente, cara, não fica preocupado assim, ó, não, porque eu sou católico, eu sou espírita, eu sou maçom, eu sou batuqueiro. Cara, não te preocupa com isso. Eu bebo, eu fumo. Pô, cara, já passei por isso. Já passei por isso. Porque quando tu aceita Jesus Cristo na tua vida, tu é uma nova criatura. Tu é uma nova criatura porque Deus, Ele vai agir na tua vida da maneira que tu nem espera. Da maneira que tu nem espera. Em situações que tu nem acredita, Deus vai agir na tua vida. Vai agir na tua vida. Ele já agiu, já fez isso comigo, já aconteceu comigo isso. E eu não era um cara fácil de lidar. Não era um cara fácil de lidar. Eu vou dizer que eu sou santo hoje? Não sou santo. Não sou santo. Porque isso é um processo. Mas eu posso ter certeza de uma coisa. Deus já melhorou muito a minha vida. E Ele tem muito mais a fazer na minha vida. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Mestre, eu preciso de